Provérbios capítulo 18, a parte 2. Diz assim, ó, versículo 12. Antes da ruína, acharam aí 12? Antes da ruína, Provérbios 18, o versículo é o 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Falamos na parte 1, né? Paramos aqui na continuidade, então, só relembrando. Antes de vir uma ruína, veio a ruína no trabalho, veio a ruína na saúde, veio a ruína nas finanças, no casamento, na família, é porque o coração do homem ou da mulher se gabou. Tá aqui, ó. Veio. O que é se gabar? A pessoa se orgulhar, se ensoberbecer, achar que sabe, que faz. Antes disso vem da ruína vem essa condição, a pessoa se gaba. E diante da honra, ao contrário, antes da honra vem a humildade. Uma pessoa soberba não será honrada, mas uma pessoa que busca a humildade vai ter honra na sua vida, no casamento, o marido, a esposa, os pais, os filhos. Amém, gente? Responder, verso 13, responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. O que é estutícia? Tolice, insensatez. Já viu? Você está conversando com alguém, a pessoa nem para ouvir primeiro, ela já sai respondendo antes de parar para ouvir. Ela nem sabe o que ia ser dito, o que ia ser falado, ela já tem a resposta na ponta da língua. Isso aí a Bíblia diz que é uma pessoa tola, insensata. O que aprendemos então? Que a sabedoria de Deus nos ensina a esperarmos, não sair respondendo antes de ouvir. Conter, falar menos e ouvir mais é o que a gente tem que falar, temos que praticar, né? A Bíblia toda fala sobre isso, em Provérbios em especial, também Tiago, o apóstolo Tiago fala isso. E alguém já disse, né? Talvez por isso Deus nos criou com 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir mais e falar menos. Amém, gente? Verso 14, o espírito firme sustém o homem na sua dor, na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? É uma verdade. Pessoas que estão adoentadas, quando se deixa abater de tal forma, em vez de vir a cura mais rápido, alguns adoecem mais rápido, entram em depressão e até morrem mais rápido, sabia? Por causa disso aqui. Mas o espírito firme não é aquela pessoa que se engana ou vive vivendo uma ilusão. Não, mas tá ali, eu tô com essa dor aqui, mas eu tô me tratando, eu vou tratar, e não é só a doença física, pode ser uma doença emocional, pode ser uma doença no casamento, na família. Se a pessoa está firme ali na sua fé, em primeiro lugar, especialmente com Deus, ela vai ter mais força. Isso nos lembra aqui um outro provérbio, que não chegamos nele ainda, lá no capítulo 24, eu vou ler só como referência, o versículo 10, que diz assim, ó: se te mostras fraco no dia da sua angústia, a tua força vai ser pequena. Entendeu? E que angústia é essa? Pode ser de uma doença, né? A pessoa recebeu um diagnóstico, foi mandada embora do emprego a pessoa, ou o marido foi embora, ou a esposa foi embora, ou o filho, ou o pai, a mãe, algum problema que veio e a pessoa se entrega, já viu? Pessoa que se entrega àquele problema. Uma vez eu atendi uma senhora assim, o filho dela faleceu, ela não era cristã, não conhecia, mas chegou aí na igreja e ela estava, pastor, eu morri junto e vivia em depressão, bebendo, fumando e não queria se libertar. A gente orou, orientou para poder ajudar, mas a pessoa tem que querer vir buscar força em Deus para poder, senão ela se entrega ao abatimento. Existe muita gente no mundo assim, né? Então ela se entrega, até porque não tem esperança. A esperança da pessoa é só nesse mundo. Ela acha que morreu, acabou. Não, na verdade é só o começo da vida eterna, né? Nós estamos aqui de passagem. Então quando vem a angústia, um problema, se a gente se entregar, a nossa força vai ser menor, vai ser pequena. Quem o pode suportar? Porque a pessoa abatida, você às vezes não pode fazer nada, só orar. E a pessoa se entrega, né? A dor, a doença, ao problema. Quem entende, diga glória a Deus. Então, busquemos força em Deus. Se no dia da angústia a pessoa se entrega, a força dela também vai ser pequena, vai ser menor. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, essa série da sabedoria aqui no canal da igreja, da playlist da igreja, tem as mensagens, tem o livro do Apocalipse, outra série, mas é uma série só da sabedoria de Deus, do que Deus fala, do que a Bíblia fala, para a gente buscar essa sabedoria, para aprendermos mais a viver nesse mundo com mais bênçãos, com mais vitórias. Porque Deus é quem nos criou e conhece como devemos ser, o que é melhor para nós. Glória a Deus. Então, o coração da mulher sábia, do homem sábio, procura adquirir esse conhecimento, e os ouvidos procuram saber, ouvir, conhecer. Então, você e eu estamos no melhor lugar, né? Nesse momento que poderia estar já,
Você e eu estamos no lugar certo, na hora certa, buscando o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Verso 16. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Então é sábio quando a pessoa não faz com jogo de interesses somente, mas ela age com sabedoria, já enviando um presente, já ela acaba alargando o seu caminho, né? E leva-o perante os grandes. O que começa o pleito? O que é pleito? Um debate, uma discussão. Parece justo. Até que vem o outro e o examina. Às vezes a pessoa se acha cheia da razão porque ela ouviu, ou porque ela aprendeu, ou porque ela sabe, e ela coloca ali num pleito, num debate, numa situação, o seu conhecimento ou o que ela entende. Até que vem outro, examina e fala, não, mas nem tudo está certo. Então é sempre assim, né? Então a gente tem que ser o quê? Humildes. Humildade. Porque às vezes a pessoa pensa estar em caminho certo e não está totalmente certa ou correta. Já passamos aqui pelo 16, não foi? Há caminhos que aos homens parece bom, mas seu fim são caminho de morte. Pelo 16, 17, o 16 também disse que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas Deus pesa o espírito, né? Então, vamos lá, continuando, 18. Capítulo 18 de Provérbios, agora verso 18. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. É igual nessas eleições aí, as presidências e outras mais. Tem lá os debates e tal, mas a sorte é qual? Que lançamento de sorte é essa? Na hora do voto, né? Que vai, quando não há coisas erradas, que infelizmente existe, mas é que se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. O que é isso, pastor? A pessoa que se ofendeu, né? Tem pessoas que se ofendem e, não, por exemplo, não volta mais à igreja, não quer mais relacionamento na família, na casa ou numa amizade, porque se ofendeu. Então resiste mais que uma fortaleza. Temos que vigiar isso da parte do nosso próximo, do nosso irmão e irmã, e conosco também, para que não venhamos resistir, venhamos nos quebrantar e vigiar. Pastor, tem que aceitar tudo? Não temos que aceitar tudo, todas as coisas, mas a sabedoria de Deus nos ensina a guardar o nosso coração. Lá em Provérbios 4, capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, de onde procede a vida, de onde procede tudo, né? E o verso 20 diz, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Olha aí. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Está vendo? Já viu aquela expressão? A pessoa, pastor, tomar um mês. Por quê? Veio uma doença, um vírus, uma bactéria, um resfriado, uma gripe, uma doença? Não, foi uma palavra que me falaram. E a pessoa ficou mal por causa do que saiu da boca, de repente, do marido, da esposa, do filho, de um vizinho, do patrão, da patroa, e aquela palavra entrou. Por isso, vigiemos. Tem coisas que nós temos que rejeitar, repreender. Olha aqui, ó. Não aceitarmos e também não falarmos. Quando a gente fala com ira, com raiva, devemos repreender o Satanás. Às vezes tem que repreender alguém, também tem. Mas não amaldiçoando, abençoando, né? Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus? Preste atenção. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu quero vida no casamento, então cuidado com o que vai falar, né? Eu quero bênção na minha saúde, na minha família, então olha o que sai da sua boca, porque a morte e a vida estão aqui, ó, no nosso alcance, no que vai sair da nossa língua, pro parente, pro filho, pra filha, pro marido, pra esposa, pro patrão, pro vizinho e assim por diante. Amém, gente? Verso 22. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então é bênção de Deus na família. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. É uma verdade também. Já é normal, o pobre já vai falar. Às vezes é direito dele, dela, mas já fala suplicando, pedindo. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão, viu? Por que o que tem muitos amigos sai perdendo? Porque sempre tem o interesse, né? Traições, decepções. Mas tem amigo que são mais amigos, amigas que são mais chegados do que um próprio parente, do que o próprio irmão, do que a própria irmã. Não é verdade?
Então é o que é a sabedoria de Deus. Gente, nós vamos parar aqui na parte 2, encerrando o ciclo do capítulo do Provérbios 18, tá bom? Vários ensinos. Quem não ouviu ainda vai ouvir o capítulo 18, a parte 1, para ouvir a mensagem completa. Quem entendeu, diga glória a Deus, receba essa palavra de Deus.